Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler verso 13 e verso 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos foi deixada para nossa edificação, para alimento espiritual que tanto precisamos, e aqui estamos mais uma vez na Tua casa, querendo ouvir a Tua voz, querendo receber do Senhor uma direção para a nossa vida, que só a Tua palavra tem o poder de nos dar. Por isso não estamos aqui interessados nas opiniões dos homens, nas doutrinas deste mundo, muito menos nas filosofias que esse mundo também apresenta, mas naquilo que o Senhor tem a falar conosco pelo Espírito Santo. Te pedimos, fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, e usa, Senhor, a minha vida, que entrego mais uma vez em Tuas mãos, pedindo Tua graça, pedindo Tua misericórdia, clamando pelo poder e a unção do Espírito Santo, para que assim a Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, estamos diante aqui de um texto do apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, à igreja em Filipe, e um texto muito conhecido, né, de todos nós, palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, falando da sua própria vida, da sua meta, do seu alvo, e isso tem uma conotação muito especial, eu creio, para nós, em todos os sentidos. Eu posso olhar para essa palavra no sentido espiritual, daquilo que Deus espera de nós, do crescimento que ainda temos pela frente, dos alvos bem definidos que nós temos que ter na vida espiritual, mas também é uma lição prática para todos nós, a nossa vida cotidiana. É preciso que a gente tenha metas na vida, é preciso que a gente tenha propósito, objetivo. E Paulo vai dizer aqui algo muito importante para todos nós. Então eu creio que nós todos temos etapas importantes da vida que precisam ser vencidas, e a gente precisa avançar, e a gente precisa melhorar. A nossa vida precisa ser uma vida de melhora contínua. Nenhum de nós pode estacionar, pode parar, e muito menos regredir, voltar, não é? A nossa vida é uma eterna caminhada em direção ao encontro com o Senhor, como Paulo muito bem exemplificou. Então, a gente tem etapas que exigem que a gente supere desafios para que a gente possa vencer essas etapas. E isso é normal. A vida não é fácil, irmãos. A gente precisa lutar para que a gente possa vencer, não é? E uma etapa superada, uma etapa vencida, é um progresso que a gente alcança na vida. Agora, os desafios, eles vão sempre acontecer. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar de desafios. Tantos ele enfrentou por seguir a Cristo, por decidir ser um instrumento nas mãos de Deus. Seus problemas começaram quando ele partiu para esse caminho, quando ele deixou a sua religião tradicional, teve um encontro com Cristo e passou a ser um pregador da sua palavra. Mais do que talvez todos os outros, ele enfrentou muita resistência, muitos obstáculos, mas não desistiu e continuou indo em frente, superando cada um dos seus obstáculos. Então, na nossa vida, eu creio que isso também é uma realidade, tanto no lado espiritual quanto na vida prática. Existem desafios para serem vencidos. Existem coisas que a gente precisa superar. E a gente, ao longo da vida, também comete erros. É verdade? Você comete erros, eu cometo erros. A gente erra em alguns momentos da caminhada, mas os erros também não podem nos fazer voltar atrás, nem desistir. Pelo contrário, os erros precisam servir de aprendizado. A gente precisa aprender com os nossos erros. Isso também é parte do processo evolutivo de melhorar cada vez mais. Então, se a gente erra e não aprende com os erros, o que acontece? A gente erra de novo.
e às vezes na mesma coisa, e tem o mesmo prejuízo que uma vez nós tivemos. Então eu preciso tirar de cada experiência, de cada erro, de cada situação da vida, uma lição que faça a gente melhorar como pessoa, como cristão, como membro da sociedade. Então tudo isso é um aprendizado para a gente. E a gente, ao longo da nossa vida, recebe muitas lições que vêm de Deus, lições espirituais, lições que o mundo também nos dá, que as coisas que acontecem também servem de lição para nós, e a gente precisa tirar dessas lições o melhor. A gente não pode se perder no curso da vida. A gente não pode ousar voltar atrás, deixar o espaço que já foi conquistado, retornar. Esse não é o plano de Deus para nós, não é? Mas as lições que nós temos ao longo da vida, não há nenhuma delas que se compare ao que a palavra de Deus pode também nos ensinar. Ela me ensina melhor do que qualquer lição que eu tenha na vida, porque ela me prepara para a vida. Antes de eu enfrentar a vida, eu tenho a palavra de Deus. Antes de eu decidir alguma coisa, eu tenho a palavra de Deus. Antes de eu tomar algum rumo, eu posso olhar para a palavra de Deus. E aí, então, evitar maus caminhos, evitar mais escolhas. Muitos problemas seriam evitados se nós olhássemos para a palavra de Deus. E nesse texto aqui que a gente leu, eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus, quer nos dar também algumas lições que são importantes nesse nosso caminhar. Segundo Paulo diz aqui, ele tem um alvo. E aí eu preciso questionar a mim mesmo e juntamente com você, cada um aqui se questionar. Será que nós temos alvos na vida bem definidos? Ou nós estamos deixando a vida passar sem ter um objetivo, sem ter um rumo, sem ter um alvo? Alvo e objetivo pode ser a mesma coisa, pode ser um sinônimo nesse sentido. Qual o meu objetivo na vida? Qual o seu alvo nessa vida? É apenas continuar vivendo? É apenas deixar que um dia suceda o outro? É só isso? É só para isso que serve a nossa vida? E se nós olharmos para a sociedade, de uma forma geral, nós vamos ver que as pessoas que têm alvos bem definidos são aquelas que conquistam, são aquelas que se superam, são aquelas que alcançam objetivos e propósitos. Então, qual é o alvo da minha vida? O apóstolo Paulo mesmo vai citar, até quando fala ao seu discípulo Timóteo, que usando exemplos do mundo, né, ele vai dar exemplos de pessoas que têm um propósito, que têm um alvo. Então, um atleta, como Paulo cita, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, né? O atirador quer atirar onde? No alvo, né? E ele só é recompensado ou premiado se ele acerta o alvo. Eu não sei se você lembra aí das últimas Olimpíadas, né? Os atiradores na competição de tiro ao alvo, pessoas super equipadas, com óculos esquisitos, né? Com coisas e tal, e luvas. E aí chegou um coroazinho lá, sem equipamento nenhum, atirou e mandou no alvo e ganhou a medalha, né? Então, isso é um propósito, isso é um objetivo. Isso precisa ser um estímulo para nós, de nós termos na vida uma determinação. Qual é o meu alvo? Eu preciso ter um alvo na vida, eu preciso ter um propósito, eu preciso ter um objetivo. Só que os nossos objetivos não é só acertar um alvo de papel. O nosso objetivo é um alvo para a vida, para a existência. A vida tem que ter sentido, a vida tem valor. Porque Deus nos deu valor, não foi isso que a Bíblia nos diz? Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. E Ele mesmo disse, vim para que tenham vida e vida em abundância, vida com propósito, vida que tenha valor, que vale a pena ser vivida. Então assim deve ser a vida do cristão e o nosso alvo precisa estar baseado na palavra de Deus. Porque não sei se você lembra, já disse aqui algumas vezes, a palavra pecado na Bíblia, ela tem um sentido na sua raiz de errar o alvo. Então, quando nós pecamos, e esse é o problema do homem, é como se o homem tivesse errado o alvo. Deus criou o homem, criou Adão, o colocou num lugar maravilhoso, deu tudo a ele, cercou de todas as bênçãos, e ele errou o alvo.
que ele fez? Não obedeceu. Então o pecado tem um sentido de erro de trajetória, erro de objetivo, erro de propósito. Deus nos fez com um propósito. Deus nos fez para a vida. Mas tem gente que escolhe a morte. Deus diz lá na palavra, olha, eu te proponho hoje, vida ou morte, bênção ou maldição, escolhe a vida. Mas tem gente que escolhe a morte. Tem gente que deliberadamente decide errar o alvo. Há um alvo, há um propósito que Deus traçou para nós. Mas nós, muitas vezes, decidimos atirar para o lado. Decidimos errar. E isso é o que chamamos, e que a Bíblia denomina também, como pecado. Então, Paulo está dizendo nesse texto que ele tem um alvo bem definido. Em outros mais, leia comigo aqui, 1 Coríntios, capítulo 9. Olha como Paulo fala a respeito da sua própria vida, aqui a partir do versículo 24 até o verso 26. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 26. Ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, aqui usando mais uma vez o exemplo do atleta, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, que você conquiste, que você chegue em primeiro lugar. Está todo mundo correndo, mas só um vai ganhar. Não tem empate. Todos estão buscando, mas só um vai levar o prêmio. Então ele diz, corra, se esforce, de maneira tal que você seja esse vencedor. Não adianta eu olhar para mim mesmo, olhar para a Bíblia e dizer, olha, a Bíblia diz, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas eu não tenho a postura de vencedor. Eu não tenho a atitude de vencedor. Eu não tenho a disciplina de vencedor. Aí isso vira apenas um discurso, que eu acho que vai se cumprir na minha vida automaticamente. E não é assim que funciona. Como Paulo mesmo diz aqui, está todo mundo correndo atrás, mas só vai ganhar um. Está todo mundo buscando, mas só um será coroado. Então seja você esse um. Que seja você esse vencedor. Porque a Bíblia já disse que você é. Mas agora você tem que fazer por onde? Para que essa palavra se cumpra na sua vida. Ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, ao incorruptível. Ele diz, o atleta, ele exerce um domínio sobre ele mesmo, porque ele quer uma coroa. Mas é uma coroa que com o tempo vai enferrujar, vai se desfazer, vai ser roubada, vai ter todos os problemas. Mas nós estamos atrás de uma coroa que nunca vai se corromper, que nunca se gastará, que estará sempre para nós à nossa disposição. Então, olha a comparação. Se o atleta se domina para alcançar essa coroa que tem um valor limitado, por que a gente também não se domina? Por que a gente também não se domina para alcançar uma coroa que tem um valor muito superior? Então veja como Paulo diz, nessa carreira eu preciso me dominar, eu preciso domínio próprio. Você sabe o que é o domínio próprio? É um fruto do Espírito Santo. Isso precisa se manifestar na nossa vida. A isso chamamos disciplina. O que é disciplina? É esse controle que eu exerço sobre mim mesmo. Se eu não exercer o controle sobre mim mesmo, alguém vai exercê-lo. E ao invés de eu me disciplinar, eu serei disciplinado. E ninguém gosta de ser disciplinado. Alguém gosta de ser disciplinado? Alguém gosta de ser chamado a atenção? Alguém gosta de levar uma bronca? Ninguém gosta. Então Paulo diz, se domine. Porque se você se dominar, ninguém vai precisar chamar a atenção de você. Você não vai precisar ser disciplinado, porque você mesmo estará exercendo essa disciplina sobre a sua própria vida. Então a comparação de Paulo é muito simples. Olha, um atleta, você é um atleta correndo, existe um prêmio que só é dado ao vencedor e você precisa, como aquele atleta que se domina. Como é que o atleta se domina? Um corredor. O que o corredor faz? Ele come lasanha? Não, normalmente não, a não ser quando ele quer ganhar massa, né? Tem lá uns exercícios diferentes e tal, mas normalmente ele diz não para certas coisas. Ele fica dormindo até tarde? Não. Ele acorda todo dia e treina? Sim. Ele todo dia corre, ele todo dia pratica? Sim. Ele se dá o direito de dizer, não, hoje não quero. Não se dá esse direito.
porque ele exerce sobre ele um domínio. E se eu não exercer esse domínio sobre mim, ninguém o conseguirá fazê-lo. Porque o domínio que alguém exerce sobre mim não tem o mesmo valor do que aquele que eu mesmo exerço sobre mim. Por exemplo, se eu pegar você, vou dizer assim, vou transformar você num corredor. E aí eu vou ser um tirano do teu lado, pegando no teu pé, obrigando você a acordar cedo, obrigando você a correr e tal. Talvez você, de tanto eu obrigar, até corra, mas você nunca vai ser um vencedor. Porque você não quis fazer isso, você foi obrigado a fazê-lo. Você foi imposto a você isso, mas o vencedor, ele mesmo se obriga, ele mesmo se fortalece, ele mesmo decide. Se essa decisão não vier de nós, ainda que a imposição dela possa dar algum resultado a princípio, ela não será o resultado mais eficaz que nós precisamos obter. Então, como Paulo diz, o atleta faz isso, ele se domina em tudo para alcançar uma coroa corruptível. E aí ele diz no verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo diz então para a vida dele, a minha luta também é essa. Eu também quero me dominar em tudo. Eu também quero vencer essa carreira. Eu quero chegar ao final dessa corrida e quero ser um vencedor. E eu luto não como quem desfere golpes no ar, porque golpes no ar não têm efeito algum. Golpes só têm efeito quando eles acertam o alvo. Socar o ar não faz o inimigo cair. Socar o ar não faz a guerra ser vencida. Então ele diz, eu não luto como quem está dando soco para todo lado no ar. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu persigo esse alvo e assim com essa autodisciplina que eu vou me tornando um vencedor. Esse é o segredo, entre aspas, que Paulo está aqui revelando para nós. E aí chegamos ao texto que a gente leu aqui no início, eu vou voltar a ele aqui em Filipenses 3, em que ele diz a mesma coisa. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu acho que eu ainda não alcancei ainda. E veja quem está dizendo isso é Paulo, que trabalhou talvez mais do que outros apóstolos, que se dedicou mais do que outros, que abriu mais igrejas, mas ele ainda não estava satisfeito. Ele diz assim, eu não julgo que eu já cheguei lá. Eu não julgo, porque se eu achar que eu cheguei lá, eu vou esmorecer. Se eu achar que já estou no topo, eu vou descansar, eu vou fraquejar, eu vou relaxar. Então ele diz, eu não julgo que eu cheguei lá. Mais uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu continuo avançando para aquelas que estão na minha frente. Não há como progredir se eu ficar preso ao passado. Não há como alcançar alvos se eu ficar preso a erros que eu cometi no passado. Então ele diz, eu me esqueço do que passou, e eu agora olho somente para frente, eu me esqueço dos erros que cometi, aprendi com eles, mas agora tenho um propósito a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado. E aí ele diz, prossigo para o alvo. E o alvo é o prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo, do chamado que eu recebi de Deus. Esse é o prêmio. Deus me chamou com essa tarefa. Ele me deu essa missão e eu preciso completar essa tarefa, completar essa missão. Nesse meio termo, eu não olho para o lado, eu não olho para o passado, eu não fico me lamentando da vida, eu continuo prosseguindo. Eu não acho que já alcancei, não estou achando que já fiz o suficiente, eu continuo progredindo, eu continuo fazendo, eu tenho um alvo na vida. No aspecto espiritual em que Paulo falou isso aqui, todos nós entendemos, mas isso também é uma prática para a vida, irmãos. Já chegou ao final da sua carreira? Já alcançou o suficiente? Ah, então está tudo bem, vou relaxar agora. E aqueles que relaxam sem nem ter dado um passo, né, irmãos? E aqueles que não saem da cama? E aqueles que não progridem? Aqueles que não avançam? Então, o que Paulo está nos ensinando como algo prático para a nossa vida é um comportamento. É um comportamento que muda a história. Veja, Paulo já tinha aberto um monte de igreja. Ele podia dizer, tá bom, tá tranquilo já, agora
deixa estar, deixa como está. Não, mas ele diz, eu não acho que eu alcancei. Eu vou continuar progredindo, eu vou continuar caminhando para o alvo. Então veja como a gente desiste fácil. Traz isso para a sua vida agora pessoal. Quantos projetos de vida você já desistiu? Quantas coisas você já começou e não terminou? Quantas coisas você já se envolveu, cheio de garra, e depois no caminho deixou para lá? Quantas vezes você já perdeu oportunidades na vida por essa inércia, por essa falta de objetivo, de rumo, de alvo? E aí não adianta alguém te obrigar a fazer. Como eu disse aqui, é você que tem que se obrigar. É você que tem que se disciplinar. É você que precisa exercer sobre a sua própria vida essa disciplina, porque se não o fizer, você vai acabar sendo disciplinado pela vida. Você já deve ter ouvido essa história, não é? Aquele que não aprende em casa, ele vai acabar aprendendo com os outros na rua da pior maneira possível, né? Sendo disciplinado nesse mundo em que a gente vive, que é tão complicado. Então não adianta, pelo que Paulo diz aqui, ter um alvo, se esse alvo não for acompanhado de disciplina. O alvo não vem até mim, sou eu que vou até o alvo. Ele diz, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu avanço para ele, eu o persigo. Então o alvo não vem, sou eu que vou, sou eu que corro atrás dele. E para isso eu preciso ter disciplina. Aonde há uma organização, onde há algo funcionando, pode crer, meu irmão, que isso não é obra do acaso. Isso é obra de suor e disciplina. Quando há algum organismo que você vê funcionando, é porque há por trás daquilo uma disciplina. O exemplo do esporte, Paulo já deu e é bem conhecido de todos nós. Ninguém se torna um campeão porque deu sorte na vida. A vida lhe sorriu e ele virou um campeão. Você acredita nisso? Alguém acredita que o cara virou um Michael Phelps da natação porque acordou com dom? Não, é dedicação. Essa semana eu vi um vídeo também, botaram um campeão de natação numa piscina dessas olímpicas, né, de 50 metros, com vários outros nadadores amadores, mas nadadores, nadam em clube, né, e tal. E aí botaram os caras para nadar e o cara ficou, o campeão ficou ali 10 segundos esperando os outros irem. Era um nado de peito. Depois de 10 segundos ele pulou na piscina, ele passou todos aqueles caras e chegou em primeiro. Ah, deu sorte. Você acha que ele deu sorte? Ele não deu sorte. Ele se dedicou. Seu corpo é preparado, seu corpo é diferente. Não porque ele nasceu com esse dom, porque ele trabalhou ao longo da sua vida para que isso acontecesse, não é, irmãos? Então, disciplina. Se você vê alguém dando sorte na vida, vai procurar ver direitinho que de repente aquilo que você acha que é sorte não é não, é disciplina. Em todas as áreas. Na música, no esporte, né, de repente na vida acadêmica. Ah, o cara se formou, fez não sei quantas faculdades porque deu sorte. Não, não é porque deu sorte, é porque ele estudou, porque ele teve esforço, porque ele teve sacrifício, porque enquanto ele estudava, você estava na boate. Enquanto ele estudava, você estava no computador jogando. É por isso que ele se formou e teve 1, 2, 3 faculdades. Não é sorte, é disciplina, é alvo, é algo que foi autoimposto a ele. Ele quis e ele conquistou. Ah, você vê um músico tocando bem. A música é interessante porque a música a gente acredita que há um dom natural. Nós temos essa sensação que algumas pessoas realmente têm um dom. Esse dom só facilita para ela. Facilita que ela aprenda. Eu acredito que o dom exista porque ele a torna mais propícia a realmente assimilar aquilo que foi ensinado. Ela vai com mais rapidez. Mas mesmo quem tem o dom, se não treinar, meu irmão, se não praticar, não vai ficar exímio. Vai ficar um músico. Mas não vai ser aquele exímio instrumentista. Porque isso exige preparo, isso exige dedicação, isso exige disciplina. Na vida espiritual, como Paulo fala, disciplina.
Ah, o irmão ali parece tão espiritual, conhece tanto da Bíblia, é porque ele foi dormir no dia seguinte e acordou com a Bíblia toda na cabeça. É isso que acha que acontece? Ah, o irmão sabe tanto da Bíblia, ele deu sorte, ele dormiu, de noite veio um anjo, revelou a Bíblia toda para ele, no dia seguinte ele estava declarando a Bíblia. Não, é porque ele leu a Bíblia várias vezes. É porque ele estudou a Bíblia várias vezes. É porque ele conhece a palavra de Deus. Ele se dedicou a isso. Não é sorte, irmão. É suor também. É dedicação. Há uma contrapartida que a gente precisa realmente aprender. E por isso, se a gente quer avançar, a gente precisa de disciplina. Disciplina em todas as áreas. Aonde não há disciplina, não há progresso. Não há progresso, as coisas não acontecem por osmose, por mecanismos naturais. Não, é disciplina, queridos. Disciplina é essencial para a ordem. Não é à toa que na escola, cada matéria se chama o quê? Disciplina. Qual é a matéria? Matemática, português, história, geografia. O que é isso? São disciplinas. Por que é uma disciplina, irmão? Porque tem que ter disciplina para aprender. Porque tem que ter dedicação para aprender. E cada disciplina tem o seu valor no conjunto da obra, né? Eu era garoto, eu gostei sempre de matemática, da área mais exata, não é? Física, química, matemática. E eu ficava pensando, para que eu preciso aprender português? Você já passou por isso? Para que eu preciso saber como a oração é subordinada, coordenada, não sei o que lá? Né? Para que eu preciso, na biologia, saber como é que a célula respira? Eu não estou nem aí para saber como ela respira desde que ela viva, né? Só que a gente não percebe que cada uma dessas disciplinas, de alguma forma, contribui para o resultado final, para o bolo total do que nós vamos ser ao longo da vida. São coisas que são agregadas à nossa formação e que um dia talvez a gente descubra a sua utilidade, né? Da mesma forma que os outros irmãos da área humana, né, acham, para que matemática, para que física? Então não voa de avião, tá bom? Você acha que não precisa, vai a pé, que é melhor para você. Mas é assim, tudo isso há um componente que faz parte e que é necessário. E são coisas que se somam à nossa vida e que nos tornam pessoas melhores. Cada vez que lemos, cada vez que aprendemos, cada vez que nos dedicamos, estamos adquirindo conhecimento, disciplina para uma vida melhor. Isso é importante, isso é um princípio bíblico, como você leu comigo aqui. Vamos voltar lá ao texto de Paulo em 1 Coríntios, aquele que nós lemos lá no capítulo 9. Olha como ele termina no verso 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha a preocupação de Paulo, não ser desqualificado, perder a sua qualificação. Ele foi qualificado como um pregador da palavra, ele foi qualificado como um homem de Deus, ele foi visto como alguém que tinha um papel e uma relevância naquela sociedade e naquele contexto. Ele diz, eu não quero perder essa qualificação, eu não quero ser desqualificado. E aí o que eu faço? Eu esmurro o meu próprio corpo. Claro que isso não é literal, ele não está dando soco nele mesmo. Mas isso é um símbolo da disciplina. Eu digo não para aquilo que eu quero, para aquilo que o meu corpo deseja, para aquilo que às vezes me vicia. O vício nada mais é do que um alimento constante daquilo que eu desejo. Quando é que alguém é viciado? Só que hoje a gente tem aquela noção, voltamos ao vitimismo, né, de que o viciado é vítima. O viciado não é vítima. Ele escolheu, irmãos. Isso é fruto de escolha. Agora de repente ele está numa bola, já numa onda, que ele já não consegue mais sair do caixote. Mas vítima ele não é. Ele escolheu. Ninguém te forçou a fazer alguma coisa. E depois você depende de alimentar o vício, porque você tem que dar a ele a satisfação do desejo.
Quando Paulo diz eu esmurro o meu próprio corpo, isso não quer dizer que Paulo é diferente de mim e você, que Paulo não tem desejos. Você acha que Paulo não tinha desejos? Desejos bons e desejos maus. Será que existe alguém aqui que só tem desejos bons? Me diga que eu vou botar você no andor e sair com você em profissão. Você é um santo. Alguém aqui não tem desejos ruins? Todos nós temos desejos ruins. Não há um nível de santificação em que os desejos ruins sejam extirpados da nossa vida. Eles existem, mas eles precisam ser dominados. Eles precisam ser controlados, assim como o vício. Por que o vício vicia? Porque é algo que eu faço para matar um desejo. E cada vez que eu mato aquele desejo se torna mais forte. E cada vez que eu o satisfaço, mais forte ele fica. Assim, qualquer vício que você tiver, quanto mais você o atende, mais forte ele fica. Se você tem um vício em pornografia, quanto mais você alimenta, mais você fica naquilo. Porque você está saciando um desejo. E isso vai sempre se voltar contra você. E não há saída milagrosa, vou tomar uma injeção que vai me tirar o desejo. O pessoal que era viciado em cigarro, né? Eu vou botar um adesivo, eu vou parar aos poucos, eu vou isso, eu vou aquilo. Se você não se esmurrar, não tem solução mágica. Não tem vou tomar uma injeção, vou tomar um negócio que vai me tirar. Eu uma vez pensei em fazer isso, porque eu tenho um desejo por doce, desgraçado, irmão. Aí falaram que tinha um remédio, você tomava, tirava o desejo de doce. Não, mentira, não tira nada. Comprei, gastei dinheiro à toa. Não tira nada, o desejo está lá dentro ainda. Se eu não dominar ele, ninguém vai dominá-lo, irmão. Mas a gente está sempre querendo uma solução fácil. Solução fácil não existe. Paulo, que você diz, o grande Paulo, precisava se esmurrar todo dia para não ser desqualificado. Precisava controlar os seus desejos ruins para não ser envergonhado, para não ser desqualificado. Essa é a luta de cada um de nós, esse é o dia a dia de cada um de nós. Tanto na parte espiritual quanto na parte da vida comum. Você se nega várias vezes em prol de um objetivo. É uma delícia conquistar. É uma delícia você chegar aqui, o meu diploma. Olha aqui o emprego que eu consegui. É uma delícia isso. Mas até chegar no dia da delícia, você vai comer porcaria muitas vezes. Você vai se privar de muitas coisas. Você vai se esmurrar, você vai deixar de fazer muitas coisas que você gostaria de fazer. De passeios que você gostaria de dar. Como falei aqui outro dia para os casais, falando da vida financeira. Tem gente que não se controla, mas quer tudo. Quer carro, quer casa, quer viajar. Mas não sabe controlar, não sabe deixar, não sabe poupar, não sabe perseguir um propósito. Então, até chegar lá, há um caminho a ser perseguido. Que às vezes é de poupar, às vezes é dizer não vou fazer uma unha, não vou fazer um cabelo, o homem não vou comprar uma coisa que eu quero, não vou fazer outra. Por quê? Tenho que me privar para que eu consiga chegar lá. Mas ninguém quer se esmurrar. A gente quer o melhor dos mundos. Qual é o melhor dos mundos? Não faço nada e as coisas caem na minha cabeça de mão beijada. Existe isso, irmão? Talvez exista para alguns, né? Alguns afortunados na vida. Talvez exista. Eu não sei se existe isso. É possível. Eu não faço nada, não luto, irmão. Eu virei o Neymar. De repente, né? Elon Musk, talvez. Porque o resto, gente normal, não é assim que funciona a vida. Não é assim que funciona. Você quer, você tem que dar alguma coisa, você tem que perder alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa, você precisa ter disciplina, ter esforço. Isso precisa acontecer e Paulo aqui vai dizer, esmurro o meu próprio corpo. Esmurro o meu próprio corpo, reduzo a escravidão. Eu me torno escravo, mas é escravo de mim mesmo. É melhor ser escravo de você mesmo do que ser escravo dos outros. É melhor ser escravo de você mesmo do que ser escravo de um vício. Que você diz, não consigo parar. Isso é escravidão. Essa é escravidão. Agora, ser escravo de você mesmo, isso é ótimo. Porque você está no controle da situação.
e não está sendo controlado, não está sendo empurrado pela vida como um barco sem rumo, ao sabor do vento, sem leme. Não é essa vida que Deus tem para você. Alvos e disciplina. Irmão, como já disse aqui algumas vezes, hoje o mercado de trabalho não admite mais o médio. Só o colégio que admite que você passe de ano com nota 5. Ainda é assim? Os professores aí me atualizem. Mudou? Subiu um pouquinho a régua? 7? Só particular, né? O público é 5 ainda, né? Então, estamos na mesma desgraça. 5. Sabe o que quer dizer 5? 5 quer dizer que você sabe metade e não sabe a outra metade. Você quer ser operado por um cirurgião que tirou 5? Mas ele passou. Você quer ser conduzido por um piloto que tirou 5 na prova do avião lá? Não. O mundo é assim, irmão. Você quer fazer um concurso? Quero melhorar de vida. Quero fazer um concurso, quero entrar para uma empresa estatal. Eu quero. Ótimo. Tira 5 no concurso. Não aparece nem na listagem, irmão. O que entra está de 9 para cima. Às vezes 9,5 para cima. Então, meu irmão, qual é o milagre? Vou orar. Ora, Deus está rindo de você. Você está orando e Deus está dando gargalhada. Não conhece a minha palavra, olha lá. Que tolinho. Não conhece a Bíblia. Está orando para eu fazer algo que eu não vou fazer. Porque ele não conhece os princípios da minha palavra. Não vai passar. Não vai ter emprego bom. Não vai ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro fácil, vai roubar. Aí talvez, né? Mas quer ser honesto? Não é assim que funciona. Depois do alvo e da disciplina, por fim, irmãos, vem outra coisa muito importante que a Bíblia também vai mostrar para a gente, que se chama perseverança. Às vezes, alvo e disciplina é tudo de bom e tudo importante, como eu disse aqui, mas se não tiver perseverança, não vale nada ter alvo e disciplina. Você tem alvo e você tem disciplina. Fiz, não consegui. O que acontece? Tem que tentar de novo. Você fez o concurso. Não consegui porque eu tirei 8,8. Não passei, porque a régua estava no 9,2. Você teve alvo e teve disciplina. Agora você precisa de quê? Perseverança. Faz de novo. Estuda mais um pouquinho. Faz de novo. Faz 10 vezes. Um dia você passa. Um dia você entra para a faculdade. Um dia você consegue se formar. Um dia você vai e conquista. Porque alvo e disciplina é muito importante, mas sem perseverança não vale nada. A perseverança mantém você na busca do alvo. A perseverança mantém você na disciplina. E o cristão é aquele que mais motivos tem para ser perseverante. Porque a igreja de Jesus começou na perseverança. Você acha que a vida inicial da igreja foi fácil? Foi no início da igreja que ela foi mais perseguida. Foi no início. Depois a igreja assumiu uma posição, até política, que ela não mais foi perseguida, ela passou a perseguir. Olha como é que o jogo muda, né, irmãos? Mas o início da igreja foi o início da perseguição. Elas foram perseguidas. E aí o que precisava ter um crente naquela época? Perseverança. Para mesmo vendo os outros apanhar, continuar dizendo que é crente. Continuar indo à igreja, continuar indo às reuniões. Por isso lá em Atos 2,42 está escrito o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo isso da vida cristã precisa de perseverança. Então, como cristãos, nós devemos estar tranquilos em relação a isso, porque a perseverança ajuda a gente a manter a disciplina na busca do alvo. Mesmo quando vem dificuldade, como já disse aqui, ninguém persevera em coisa boa. Perseverança só tem a ver quando a coisa é ruim. Veio a dificuldade, mas eu persevero. Eu continuo. É como Paulo, eu esmurro. Eu não quero ser desqualificado. Mas tem um monte de outros safados por aí. Eu não quero ser um deles. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. Mas está todo mundo roubando. Eu não quero. Eu vou continuar. Eu vou perseverar. Isso é perseverança.
Continua no alvo e na disciplina, apesar das dificuldades, apesar do desânimo que pode vir, ele continua fazendo. Isso é perseverança. E aí Paulo também diz em Romanos capítulo 12, no versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Por que eu preciso perseverar na oração? Porque eu sei que estou fazendo a coisa certa, eu sei que estou me empenhando, eu sei que estou fazendo de acordo com a Bíblia, mas mesmo orando a coisa não acontece. O que eu faço? Continue orando. O que Jesus ensinou? Ele ensinou sobre o dever, é assim que a Bíblia fala, dever de orar sempre, sem esmorecer. E contou uma parábola para exemplificar esse dever de orar sempre. Então, perseverante na oração, continue orando. Ah, mas não teve resposta, continue buscando. Ah, mas não aconteceu como eu queria, continue servindo a Deus, continue crente fiel. Quanta gente hoje desiste de ser crente fiel, porque alguma coisa aconteceu errada, porque alguma coisa perdeu, porque buscou e não conseguiu, porque orou e não aconteceu, aí deixa de ser crente. Irmão, se esse fosse um crente da igreja lá no início, não tinha igreja hoje. Porque qualquer coisinha errada que acontece, a pessoa vai embora. Naquele início elas perseveravam. E é por isso que a igreja cresceu, e é por isso que a igreja continuou e chegou onde chegou. E Paulo leva isso tão a sério que ele diz aos Gálatas, no capítulo 5, dá uma olhadinha aí, Gálatas 5, versículo 7. Olha como ele fala: vocês corriam bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Vocês começaram bem, vocês estavam no caminho, vocês estavam nessa carreira certinho. O que aconteceu? Que de repente vocês regrediram, vocês não mais obedeceram à verdade. Por que essa mudança de comportamento? Nós estamos sujeitos a isso. Por isso, escravizar a mim mesmo, não ser escravizado. Por isso, disciplinar a mim mesmo e não ser disciplinado. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos, é começar bem e terminar bem. Será que Deus me chamou para começar bem e terminar mal? Para que os meus últimos dias sejam piores do que os meus dias iniciais na fé? Não, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus não me chamou para piorar, Deus me chamou para melhorar. Quem tem alvo, quem tem disciplina e quem tem perseverança vai terminar seus dias como Paulo. Vamos ler mais uns 2 versículos aqui. Primeiro, 2 Timóteo, texto muito conhecido do apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, que foi a última que ele escreveu antes de ser morto na prisão, no capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele diz: a coroa não é exclusiva minha, essa coroa está disponível para todos nós, mas que fizermos o que ele fez, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Talvez seja essa a parte mais difícil, guardar a fé. Por isso Jesus questionou certa vez se quando ele voltasse, ainda encontraria fé na terra. Será que ainda vai encontrar crente quando Jesus voltar? Essa é a dúvida, né? Que ele mesmo colocou. Então, guardar a fé é parte da carreira do cristão. Guardar a tua fé é parte da tua perseverança, do teu alvo, porque a fé é que vence, a fé é que te livra do mal, a fé é que te mantém no caminho. O meu justo vive pela fé, a fé é que te faz viver. Então você pode perder tudo, mas não pode perder a fé. E Paulo disse: essa coroa está guardada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, como uma última palavra, eu digo a você: nada de desânimo, nada de pessimismo, nada de desistir, nada, porque isso não é para a gente.
Termino contigo lendo aqui Hebreus capítulo 10, onde o autor de Hebreus nos dá essas palavras tremendas no verso 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Aí o autor de Hebreus termina assim: nós, porém, não somos dos que voltam atrás para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. Esse é o cristão verdadeiro. Ele diz, nós não somos assim. Nós somos ao contrário. Nós não retrocedemos. Nós avançamos. Nós continuamos de pé. Nós continuamos caminhando para a conservação da alma. Esse é o plano para você. Esse é o alvo de Deus. Persiga esse alvo. Tanto na vida espiritual, quanto na vida prática, mesmo secular. Mantenha esse alvo. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai conquistar. Mas muita perseverança no caminho, muita luta no caminho, muito obstáculo a ser vencido, muita barreira a ser superada. Assim é a vida, irmãos. É assim que deve ser e é assim que a gente tem que viver. Amém? Deus abençoe você, te fortaleça com a sua palavra. Pai, muito obrigado por nós ouvirmos a tua palavra essa manhã. Recebemos de Deus a mensagem através do Espírito Santo, daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos não fazer, daquilo que precisamos manter, daquilo que precisamos tirar da nossa vida. Pai, o Senhor nos falou o que é necessário, qual deve ser o alvo, qual deve ser o caminho para chegar nele, e quanto é necessária a perseverança para não desistirmos, Pai. Eu te peço, ó Deus, por mim e por cada irmão, que nenhum de nós julgue já ter alcançado, mas que a gente continue prosseguindo para o alvo, para esse prêmio de soberana vocação com o qual fomos chamados pelo Senhor. Continua, meu Deus, em nome de Jesus, abençoando o teu povo, fortalecendo meus irmãos, dando a cada um deles a força necessária para disciplinar a si mesmos, Pai, para escravizarem a si mesmos, para que não se tornem escravos do mundo, nem do vício, nem de coisa alguma, mas que sejam livres, como o Senhor nos chamou, para viver na verdadeira liberdade. Não sejamos mais aprisionados por nós mesmos, por vícios, por coisas que dizemos não ser possível controlar. Isso é mentira, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, abençoa teus filhos nesse lugar. Levanta aqui um povo que luta, que persevera, que continua, que não volta atrás e que não perde a fé. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.